Olá pessoal, boa noite, bom dia ou boa tarde, né? Eu sinceramente não sei em qual período do dia que vocês estão, mas enfim, fica aí os meus cumprimentos e consequentemente convido vocês aí a darmos continuidade ao estudo do crime de peculato. Como coloquei para vocês na aula passada, o peculato, né, vem previsto lá no artigo 312, tá bom? Inaugura ali o capítulo, o título, né, dos crimes contra a administração pública, capítulo 1, que trata dos crimes praticados por funcionário público contra a administração pública, tá certo? Nós vimos, só relembrando, né? Nós vimos lá que são 4 modalidades: peculato apropriação, peculato desvio, peculato furto, que é o que nós vamos iniciar, e o peculato culposo, que é o que nós vamos terminar o estudo do peculato, tá certo? Então, basicamente, nós estamos aí diante de um crime praticado pelo funcionário público contra a administração, tá? Basicamente, relacionado à questão do patrimônio da administração, né? Porque o cidadão vai se apropriar, ele vai desviar em proveito próprio, ou ele vai subtrair, como nós veremos adiante, bens que são da administração, então são bens públicos, ou então ele vai simplesmente agir contra bens que são de particulares, mas que estão sob a custódia, a tutela da administração pública, tá ok? Então, pessoal, partindo aí para a leitura, né, da letra da lei, diz o artigo 312, parágrafo 1º, que trata do peculato furto, o seguinte texto: aplica-se a mesma pena, ou seja, qual é essa pena? É a pena do caput, tá? Se o funcionário público, então o crime continua sendo um crime próprio, porque exige a presença do funcionário público enquanto autor, embora não tendo a posse do dinheiro, valor ou bem, o subtrai ou concorre para que seja subtraído, em proveito próprio ou alheio, valendo-se de facilidade que lhe proporciona a qualidade de funcionário. Pessoal, o principal ponto aí de distinção, e essa foi a razão, a mola propulsora, tá? Do legislador ter esculpido o crime de peculato furto junto ao parágrafo 1º e não no caput, é justamente a questão da posse. Como nós vimos na aula passada, quando nós estudamos lá a questão do crime de peculato apropriação e do peculato desvio, nós aprendemos que trata-se de uma condição necessária para o reconhecimento daqueles dois crimes, que o agente público, o funcionário público, ele tivesse anteriormente a posse daquele bem, seja ele público ou particular. Então ele ia se apropriar daquele bem público ou particular que estava sob a custódia do Estado, de que ele tinha posse. Ele ia desviar aquele bem público ou particular que estava afeto à administração, de que ele tinha a posse. Agora, quando nós partimos para o estudo do peculato furto, a conduta criminosa leva em consideração a subtração, tá ok? Por isso que chama peculato furto, a subtração de bem ou bens públicos ou particulares, mas que estejam afeto à administração pública, que não estavam na posse do funcionário público. Mas que, e aí vai lá no finalzinho, ó, mas que, em virtude da qualidade de funcionário público, este funcionário acabou tendo uma facilidade para praticar a subtração. Então, por isso que ele responde pelo peculato furto, tá ok? O finzinho dela ali, ó, ou melhor, o finzinho aqui do texto que eu estou me referindo, né? Quando diz lá, valendo-se de facilidade que lhe proporciona a qualidade de funcionário. Então, para a gente seguir, né, de forma mais aprofundada no estudo do peculato furto, o que eu quero dialogar com você, o que eu quero que você tenha em sua cabeça e, consequentemente, na sua mente e para a gente seguir é o seguinte: peculato apropriação e peculato desvio, prévia posse. Peculato furto não tem e não existe essa posse prévia, tá certo? Maravilha. Então, seguindo aí, pessoal, temos aí os núcleos, tá? É, Antes, eu só gostaria de chamar a atenção de vocês o seguinte:
Como nós fizemos o estudo já do peculato apropriação e do peculato desvio, nós entendemos aí uma estrutura principal do tipo. Nesses slides a seguir aqui, o que nós vamos estudar? Nós vamos estudar, pessoal, simplesmente aqueles elementos que distinguem esta figura daquela figura principal prevista no caput. Então, como nós já passamos, e como você pode perceber aí, o estudo dos núcleos, tá? Consequentemente, é porque bem jurídico protegido objeto material, aplica-se o mesmo ideal, tá certo? Maravilha, então. Seguindo aí, nós encontramos, pessoal, dois núcleos, tá? Assim que a doutrina nos ensina, embora esse segundo aí, a gente vai fazer alguma consideração adiante. Mas a doutrina nos indica aí a existência de dois núcleos. O primeiro deles, o verbo subtrair, que vocês estão cansados de saber o significado jurídico, que é um significado justamente de assenhoramento, o desejo do cidadão de se tornar dono de forma clandestina daquilo que não lhe pertence. E quando nós falamos de forma clandestina, nós nos referimos aí justamente à margem da lei, né, de forma ilegítima. Mas também nós encontramos aí o verbo concorrer, tá certo? O verbo concorrer já com o significado aí de colaboração. E esta colaboração, pessoal, como eu destaquei aí, você pode perceber, esta colaboração ela deve ser feita, né, de forma dolosa, tá? A exigência para a tipificação do tipo penal em estudo, denominado peculato furto, exige que esta colaboração ocorra de forma dolosa. Se ela ocorrer de forma culposa, como nós veremos um pouco mais adiante, o crime a ser reconhecido e aplicado é o peculato culposo do parágrafo 2º. Então, para essa nossa figura em estudo, levamos em consideração uma colaboração, uma concorrência, uma participação dolosa, tá certo? Então, seguindo no estudo, já compreendidos os dois núcleos, né? Chegamos aí à questão da conjugação. Valendo-se de facilidade, né? Aí, se me permitam complementar, que lhe proporciona a qualidade de funcionário público. Mas, enfim, o elemento normativo aqui indicado, e que necessariamente precisa ser conjugado com os dois verbos para a ocorrência do crime, está justamente na facilidade, e é por isso que eu grifei, né, essa questão do valendo-se da facilidade, é a facilidade que esta condição de funcionário público proporciona à prática do crime. O cidadão, em virtude de ser funcionário público, ele não foi impedido de entrar na repartição pública pelo segurança e, consequentemente, então teve uma facilidade a fim de subtrair, por exemplo, um equipamento eletrônico que não estava sob sua posse, mas estava sob a posse de um outro funcionário. Olha, percebam, né, a questão da facilidade. O segurança que estava lá na porta da repartição pública, se fosse um terceiro que não fosse funcionário público, de maneira alguma ele iria permitir o ingresso, por exemplo, daquele cidadão num período como sábado ou domingo, onde não há expediente. Agora, quando ele avistou o funcionário público que ali trabalhava, ele não fez nenhuma menção a impedir o seu ingresso, porque ele sabe que o cidadão trabalha ali. Desta forma, valendo-se desta facilidade para ingressar sem ser impedido, o que o cidadão fez? Ao invés de, digamos, ir lá para trabalhar ou então ir lá para buscar algo que ele esqueceu, ele na verdade foi lá para quê? Para poder tomar para si, assenhorar-se de um equipamento eletrônico, de um computador ou de dinheiro, enfim, de qualquer bem, tá? Que estava sob valor ou bem, dinheiro, valor ou bem, que está aí descrito, né? Que estava, na verdade, sob a posse direta de outro funcionário público, inclusive guardado em outra sala, tá? Mas do qual ele teve acesso, em virtude de sua facilidade. Então, esta é a ideia, enquanto conduta, do nosso crime em estudo, lembrando aí da conjugação da expressão valendo-se de facilidade, tá certo? Essa daí, pessoal, mais uma vez, né? Essa daí é uma expressão que é denominada na estrutura jurídica do tipo como elemento normativo, tá certo?
Sem a conjugação, e isso é o significado, né, de se dizer que estamos diante de um elemento normativo, sem a conjugação necessária da subtração, valendo-se da facilidade, ou a concorrência para que seja subtraído, valendo-se da facilidade, eu não tenho o crime em estudo. Imagine você que o funcionário público ele subtraia o bem que está no interior da repartição e que não está sob sua posse. Mas em momento algum ele se valeu dessa facilidade de funcionário público. Por quê? Porque ele foi lá durante a madrugada, arrombou a janela como qualquer criminoso e, adentrando a repartição pública, tomou aquele bem e saiu pela mesma janela. Nesse caso, como não houve a facilidade, né, proporcionada aí pela função dele de funcionário público, ele irá responder pelo crime de furto e não pelo crime de peculato em estudo, tá certo? Prestem bastante atenção então nesta conjugação aí, tá? Como colocamos a vocês, ó, por facilidade devemos entender qualquer condição fática que facilite a conduta criminosa, como por exemplo, a facilidade em adentrar em áreas restritas da repartição pública, tá certo? Outra conjugação necessária aí também, e que nós já destacamos, né, é a questão da posse. É, Anteriormente, eu destaquei a vocês que a distinção entre o peculato apropriação e desvio face ao peculato furto está justamente na pré-existência da posse ou não. Mais uma vez, repisando com vocês, no peculato apropriação e no peculato desvio há necessidade de uma posse prévia. Agora, quando nós falamos no peculato furto, não há esta necessidade, ou seja, não há esta exigência feita pelo tipo penal, como nós vemos aí, né, grifado em vermelho, tá certo? Exemplos aí para a gente poder fixar, né, essa ideia, tá? Por exemplo, o agente de trânsito responsável pelo recolhimento de veículos, que subtrai peças de veículos que estavam acondicionados em pátio de recolhimento. Olha que exemplo interessante, né? Então, o agente de trânsito, em virtude de sua condição de funcionário público, como agente de trânsito, ele tem uma facilidade para ingressar neste pátio de recolhimento de veículos. Entretanto, todos os veículos que ali estão, né, guardados sob a custódia do Estado, mesmo que for um veículo particular, mas ali está sob a custódia do Estado, né? Eles né, em momento algum, estão sob a sua responsabilidade, estão sob a sua posse, porque ele é somente um agente de trânsito. Ele é responsável por recolher os veículos e não por guardar os veículos. Quem é responsável por guardar o veículo é justamente o agente responsável pelo pátio e não o agente responsável pelo recolhimento. Logo, se durante esse ingresso dele nesse pátio, em virtude da sua condição, para descarregar mais um veículo que foi recolhido, ele se aproveita disso para subtrair alguma peça, né, ou até mesmo um próprio veículo por inteiro, ele pratica o crime de peculato furto e não o crime de peculato apropriação ou o crime de furto. Por quê? Primeiro, porque ele subtraiu. Segundo, que ele não tinha posse do bem. E terceiro, que ele, né, teve facilidade para ingressar, ou seja, para praticar a conduta criminosa em virtude da sua condição de funcionário público. Olha que, né, exemplo interessante aí. Nós temos aí o núcleo, que é o subtrair, conjugado com o primeiro elemento normativo, que é a questão da posse, ou seja, no nosso caso, de não ter a posse, e também a conjugação com o segundo elemento normativo, que é o fato da facilidade proporcionada por sua condição de funcionário público, tá ok? Então, perceba aí que nós estamos diante aí de um perfeito exemplo de entendimento aí do nosso crime de peculato. Maravilha? Aí só, né, lembrando, né, mais uma vez aí você, ó, quanto aos demais elementos, os elementos que compõem, né, toda aquela estrutura do tipo penal, como por exemplo, bem jurídico protegido, objeto material, sujeito ativo, sujeito passivo, elemento subjetivo, momento consumativo, todos os demais elementos que nós estudamos, tanto no peculato apropriação quanto no peculato desvio, nós aplicamos aqui ao estudo do peculato furto, tá bom? Se me permitam, né, até ressaltar aí a facilidade que nós temos, né,
no estudo desse peculato furto. Uma vez que, feita aí esta conjugação, o que nos cabe, e o que vai caber a você, meu caro aluno, quando estiver estudando o peculato furto lá naquele sábado à noite, né, para a prova de direito penal, é simplesmente recordar do núcleo, porque o restante você já estudou quando estudou a figura principal do caput, tá certo? Maravilha! Então, sem mais delongas, se me permitam, passaremos agora ao estudo do peculato culposo. Muito bem, quando falamos em peculato culposo, a primeira coisa que nos vem à mente é justamente a figura do crime culposo, prevista ao lado do dolo na parte geral do nosso Código Penal, né? Artigo 18, que fala da modalidade culposa. Então, fazendo a leitura aí, partindo, melhor dizendo, para a leitura, né, do nosso artigo 312, parágrafo 2º, antes eu gostaria só de destacar a você o seguinte, onde vem tipificado, e guarde isso na sua cabeça, onde vem tipificado a figura do peculato culposo? Se alguém te perguntar isso, você não tenha dúvidas. Responda a ele. Artigo 312, parágrafo 2º do Código Penal. E ele apresenta a seguinte redação, ó. Se o funcionário concorre culposamente, para a gente distinguir da concorrência dolosa do peculato furto, tá? Para o crime de outrem, e aí não precisa ser necessariamente um peculato, tá? Esse crime de outrem pode ser um peculato, mas não necessariamente um peculato. Pena detenção de 3 meses a 1 ano. Por que eu estou falando que não precisa ser necessariamente peculato? Imagine você, né, antes da gente seguir aí, imagine você que o funcionário público ele concorre culposamente para que um particular, e ele sim, agindo dolosamente, pratique um crime de furto contra a administração pública. Professor, mas pensando isso de uma forma prática, imagine você que o funcionário público na sexta-feira, preocupado em sair correndo para o happy hour, acaba esquecendo a janela dos fundos aberta. No sábado à noite, aquele meliante, furtador contumaz, passando pela rua, verificando a janela aberta, decide adentrar a repartição e, consequentemente, subtrair coisa alheia móvel ali existente. O funcionário público ele não desejava esta conduta quando ele esqueceu a janela, mas certamente agiu com imprudência. Então ele concorreu culposamente para a prática de um crime de outrem. Consequentemente, o seu delito é o peculato culposo, tá ok? Vamos lá, então, seguindo, né? Características, né? Primeira característica marcante deste peculato culposo aí é a participação, podemos assim dizer, né? O concurso, mas mais especificamente a participação não intencional. Essa questão do não intencional é justamente para lembrar a você que eu tiro de cena o dolo e coloco em cena a culpa, enquanto elemento subjetivo do nosso tipo penal estudo, tá certo? Olha, né? O concurso não intencional do funcionário público para com terceiro, que poderá ser outro funcionário público ou particular. Neste ponto, eu gostaria de chamar mais uma atenção. No exemplo que eu dei há pouco, nós falamos a respeito da prática de um furto, tá? Mas imagine você que este crime, né, de outrem pode ser até mesmo um peculato, praticado por outro funcionário público que percebeu, por exemplo, que você deixou a janela aberta. Então, olha que coisa interessante, né? O funcionário, quando está saindo da repartição, ele percebe que você, também funcionário, esqueceu a janela aberta. O que ele faz? Ele vai até a casa dele, convida o vizinho dele e fala assim, ó, vamos voltar comigo lá na repartição, porque nós recebemos essa semana alguns computadores novos, notebooks novos. E o fulano de tal, ele acabou, na hora que eu estava saindo para vir embora, eu percebi que ele deixou a janela aberta. Então, o que nós vamos fazer? Eu vou entrar pela frente, tá? Porque o segurança vai estar ali, o vigilante vai estar ali, só que ele sempre costuma ficar ali na frente. Então, eu vou entrar pela frente falando para ele que eu esqueci alguma coisa na minha sala e vou lá buscar. Só que se eu pegar o notebook e tentar sair, ele vai perceber. Então, o que eu vou pedir para você, meu vizinho? Fique você no fundo.
A hora que eu chegar no fundo ali, que a janela vai estar aberta, eu dou um grito para você, você pula o muro, vem até a janela, eu vou te entregar os notebooks, você sai correndo, eu saio pela frente, né? Faço de conta que fui buscar alguma coisa e o vigilante nem vai perceber, né, a subtração. E no outro dia, se alguém falar alguma coisa, eu vou falar, ó, o vigilante é minha testemunha. Eu saí daqui da repartição sem levar nada comigo. Perceba que o crime praticado por este funcionário público, não o que esqueceu a janela aberta, mas aquele que foi à sua casa, convidou o vizinho e retornou, nada mais, nada menos, ele praticou no mínimo um peculato furto aí, né? Isso se ele levou em consideração bem que não estava, bem da administração pública que não estava na posse dele. Agora, se ele, né, digamos, passou para o vizinho pela janela bens que estavam sob a posse dele, que eram da administração, aí a gente pode falar no peculato apropriação. Mas perceba que este crime de outrem pode ser até mesmo um peculato. Por quê? Porque o coitado do funcionário público que largou a janela aberta, que esqueceu a janela aberta, este vai responder por peculato culposo em face de um peculato doloso, seja ele na modalidade de apropriação ou de furto, praticado por outro funcionário público, tá certo? Olha que coisa interessante, olha que elucubração interessante que a conjugação deste artigo 312, parágrafo 2º, parte final, nos permite fazer em relação ao crime de peculato, tá certo? Mais uma característica aí, né? É preciso ainda de que este terceiro pratique a subtração aproveitando-se da facilidade proporcionada culposamente pelo agente público. Bom, pessoal, essa é uma questão de meio de execução, tá? Quando a gente fala aí o terceiro, né, praticar levando em consideração a facilidade, é porque se não houve esta facilidade, ou melhor, se não houve o aproveitamento do terceiro desta facilidade, é lógico que o nosso funcionário público não concorreu, né? Lembrando aí que não existe tentativa de crime culposo, tá certo? Aí eu deixei a janela aberta, mas o cara não viu, o criminoso não viu a janela aberta, ele acabou arrombando a porta e entrando pela porta. Ah, mas se ele tivesse visto, ele tinha entrado. Então você responde pela tentativa do crime culposo, do peculato culposo. Não, tá? Isso não existe, tá certo? Então, até o que eu gostaria de frisar a você é que esta característica que a gente vai trabalhar aqui agora é uma característica não exclusiva do peculato culposo, mas é uma característica trazida ao peculato culposo justamente em virtude dele ser um crime culposo. Falando de uma outra forma, né, todos os crimes culposos, todos eles, em momento algum, são admitidos, né, a figura da tentativa, tá certo? Não há que se falar em tentativa em crime culposo. Ponto. Olha o exemplo aí, ó. O agente que, aproveitando-se da janela aberta e esquecida pelo funcionário para adentrar a repartição e subtrair computadores. Aqui eu tenho peculato culposo. Por quê? Porque o meu furtador utilizou-se da janela que eu esqueci aberta. Agora, se eu esqueço a janela aberta, mas o nosso criminoso arrombou a porta, arrombeu a porta para subtrair os computadores, não se não se aproveitando da janela esquecida aberta, eu não tenho que falar em peculato culposo, tá certo? Mais uma vez, por quê? Não existe tentativa de crime culposo, tá bom? Maravilha. Seguindo aí, para arrematar o estudo do peculato, basicamente a doutrina nos aponta aí a sua ocorrência em dois requisitos. Primeiro, uma conduta culposa do funcionário público. E depois, um crime doloso praticado pelo terceiro. Lembrando que esse crime doloso não precisa ser necessariamente um peculato. Pode ser um peculato, mas pode ser um furto também, pode ser uma apropriação indébita, enfim. Posso ter outros tipos, tá bom? Maravilha? Perguntinha básica para a prova. E como responderá o terceiro que cometeu a subtração? Ele responde por peculato culposo? Não, né? Não. Tá certo? Levando em consideração aí a regra do artigo 29, que não há participação culposa em crime doloso, né? O terceiro responde por furto.
Né, ou por peculato furto sendo funcionário. Eu coloquei aqui furto ou peculato furto porque são os mais corriqueiros, tá certo? Mas o nosso funcionário público que concorreu culposamente, ele responde pelo peculato culposo. O outro por furto ou peculato furto se for ou não funcionário público. Maravilha? Perfeito. Mais uma perguntinha aí para você. Agora imagine a conduta do funcionário que esquece a janela aberta e uma tempestade acaba danificando os computadores que estavam próximos. Teremos a tipificação do peculato culposo? Afinal de contas, o computador, né, o equipamento, a mesa novinha que chegou, ela foi deteriorada, ele foi deteriorado justamente em virtude da chuva que, que ele alcançou em razão do funcionário público ter esquecido a janela aberta. Neste caso, pessoal, né, e tenho certeza que todos aí tiveram essa concepção, né? Não há que se falar em crime. Primeiro que não há uma conduta humana na chuva. Né? Não é o homem que produz a chuva, é a natureza. Né? E segundo, porque a própria chuva em si, levando em consideração a parte final do parágrafo 2º, a chuva não é uma conduta considerada criminosa. Então eu não tenho um crime. Né? Se eu não tenho um crime, eu não tenho o peculato culposo. Eu vou ter aí certamente uma responsabilidade administrativa do funcionário público. Ah, detalhe, não posso nem falar em dano, porque o dano é só doloso. O dano que eu digo é lá do artigo 163, crime de dano. Eu tenho dano enquanto natureza civil e administrativa. E enquanto natureza administrativa, certamente o nosso funcionário público deverá arcar com os prejuízos causados em virtude de sua conduta imprudente. Tá bom? Maravilha. Vamos lá. Mais uma questãozinha aí. Bom, falando em consumação, e a consumação ocorre quando o agente esquece a porta aberta? Qual o momento de consumação do nosso crime de peculato culposo? Não, né? A resposta a essa pergunta é negativa. Por ser um crime culposo e não admitir tentativa, então o crime de peculato culposo, enquanto consumação, ocorrerá quando justamente esse terceiro perpetrar, cometer o crime doloso. Caso contrário, não há que se falar em consumação, não há que se falar em fato típico, né? Então, podemos concluir aí que se o terceiro ficou apenas na tentativa do crime doloso, dele lá, o nosso crime de peculato culposo não pode ser nem ao menos considerado para fins penais. A conduta, falando de uma outra forma, né, a conduta do nosso funcionário público, essa conduta culposa, será considerada atípica para todos os fins. É a famosa atipicidade formal e não material, formal, certo? E aí, pessoal, para terminar o estudo do peculato, uma causa de extinção da punibilidade. Antes da gente seguir, gostaria de destacar a você, como a gente verá adiante aí, que esta figura de extinção da punibilidade, ela sofre algumas críticas da nossa doutrina, quiçá da jurisprudência. Explico. Professor, por que sofre essa crítica? Ao que tudo parece, ao que parece, o texto do parágrafo 3º é muito mais um texto que denota a ação de cobrança do parágrafo 2º do peculato culposo do que propriamente o desejo do Estado em punir o funcionário desidioso, o funcionário imprudente, tá certo? Esta é a realidade. Após a leitura deste parágrafo 3º, você vai ficar com a impressão de que o objetivo do legislador, quando esculpiu a figura do peculato culposo, era de obrigar o funcionário a pagar o prejuízo. E não, perdão, e não nutrir o interesse em aplicar possível punição. Olha lá o que diz o parágrafo 3º. No caso do parágrafo anterior, e este parágrafo anterior é necessariamente o parágrafo 2º que trata
do peculato culposo. A reparação do dano, olha só a palavrinha grifada, se precede a sentença irrecorrível, extingue a punibilidade. Ou seja, se ela é anterior à sentença, extingue a punibilidade, a extinção da punibilidade, né, impede que o Estado venha a punir o cidadão. Se lhe é posterior, reduz de metade a pena imposta. Ou seja, se esta reparação ocorrer após a sentença irrecorrível, ocorre a diminuição da pena pela metade. Assim, se me permitam agora um posicionamento individual, pessoal desse que vos fala, a doutrina está perfeitamente correta em criticar, tá? Primeiro pelo seguinte, quem gosta do direito penal, quem estuda o direito penal e gosta, ama o direito penal, sabe que o direito penal ele é caracterizado como a última ratio. Ou seja, quando os demais ramos do direito não conseguem dar conta, o direito penal vem e se instala. Ou seja, somente quando os bens jurídicos protegidos pela Constituição são atingidos de morte, e eu não estou falando só de crime contra a vida, tá? Estou falando de morte de uma forma geral, é que o direito penal deve ser aplicado. Poxa vida, então utilizar o direito penal para obrigar um funcionário público que agiu culposamente a pagar o prejuízo que causou é um tanto quanto despropositado. Isso para ficar na primeira parte aqui do 312, parágrafo 3º, tá certo? É despropositado. Faça isso lá no civil, faça isso no administrativo, mas não venha, digamos, fazer girar toda a máquina administrativa, jurídico-penal, para cobrar uma simples conta. Segunda parte aí do parágrafo 3º, ó. Se lhe é posterior, reduz a pena, né, de metade a pena imposta. Essa é uma impropriedade jurídica tão gigantesca, né, que eu me sinto até constrangido em falar para vocês. Por quê? Nós aprendemos, você aprendeu que lá no terceiro termo, que as causas de diminuição de pena, elas são aplicadas na terceira fase do sistema trifásico, quando o juiz, após se convencer da culpabilidade, tá, do criminoso, ele aplica uma pena. Então, a partir do momento que há uma sentença penal, é porque todas as causas de diminuição de pena foram aplicadas. Só que o que o texto da lei nos impõe aí? Olha só que coisa, né? Ele manda reduzir a pena pela metade se o nosso funcionário público criminoso pagar a dívida depois da sentença irrecorrível. Representa o quê, essa norma? Uma verdadeira, digamos assim, anomalia jurídica que aplica uma causa de redução de pena após a sentença se tornar irrecorrível. Não há precedentes para isso. Essa é a verdade. Né? Tirando essa questão aqui, tirando essa possibilidade, nós não conseguimos vislumbrar no direito penal outra possibilidade de uma causa de diminuição de pena que deveria ser fixada lá no sistema trifásico, aplicada depois de uma sentença irrecorrível. Cadê o trânsito em julgado Cadê o trânsito em julgado da sentença penal condenatória? Cadê a coisa julgada, a garantia da coisa julgada? Não existe, né? É uma total inapropriação esta regra, tá? Mas durma-se com isso. Vamos seguir então aí, ó. Causa de extinção da punibilidade. Ocorre no caso da reparação do dano, né? E essa reparação do dano ela pode se dar de duas formas. Primeira é a devolução. Então você consegue recuperar, você funcionário público consegue recuperar o bem que foi subtraído, por exemplo, ou então, que é o mais comum, o ressarcimento, tá? Então, o criminoso lá, o furtador, levou equipamentos, dinheiro, totalizando uma quantia aí de R$3.000. Eu vou lá, tiro os R$3.000 do meu bolso e venho como que eu posso dizer, a repor o prejuízo do Estado, tá certo? Críticas da doutrina, como eu falei, usando o direito penal para cobrar dívida. Para quem gosta, mais uma vez, para quem gosta do direito penal, para quem ama o direito penal, estuda o direito penal, esta possibilidade, esta previsão, ela chega a doer aos ouvidos, né? Causa transtorno, causa repúdio, tá certo?
No peculato, aí pessoal, antes da gente seguir, só explicar, né? Existem algumas ponderações a fazer aí, levando em consideração alguns posicionamentos jurisprudenciais, tá? A questão aí decisão do nosso ministro Sebastião Reis Júnior, tá? Na questão do peculato doloso, a reparação do dano antes do recebimento da denúncia não exclui o crime, tá? Do peculato doloso. O que eu quero dizer a você é o seguinte: a regra do parágrafo 3º, e é isso que eu quero deixar bem claro, ela se aplica somente ao peculato culposo. Porque ela é clara em dizer, parágrafo anterior, tá? Mas nunca ao peculato doloso. A reparação do dano, antes, por exemplo, da sentença, né? Nos casos do peculato culposo, como destacou o nosso ministro Sebastião Reis Júnior, Sebastião Reis Júnior, configurará, no máximo, o arrependimento posterior do artigo 16, que é uma causa de diminuição de pena, tá bom? Atenção, né? Por fim, a diminuição da pena ocorre depois do trânsito em julgado da sentença condenatória. É a preocupação do Estado em ser indenizado. Isso daqui é mais me perdoem, né? Um desabafo aí que eu coloco como último slide, um desabafo diante desta previsão ou diante daquela argumentação que eu coloquei a vocês, né? Longe de mim querer induzi-los a este raciocínio, tá? Eu gostaria simplesmente aí de ponderar uma reflexão. Se você tiver argumentos, né, para concordar com o legislador e até mesmo aplaudir o legislador, né? Quem sou eu para ir contra, tá certo? Eu digo assim, o teu posicionamento. Cada um tem o seu posicionamento, né? A lei fala, então assim, o meu posicionamento é contrário à lei. Mas se o senhor for a favor da lei, maravilha, né? Tá perfeito, está objetivamente correto, podemos assim dizer, tá bom? E, consequentemente, chegamos ao fim do estudo do peculato, tá certo? Mas não vá pensando você aí que nós terminamos a aula de hoje não, hein? Tenho certeza que muitos aí já ficaram todos alvoroçados, falando, vamos terminar o vídeo, né? Não é bem assim não, tá? Ainda temos aí o início do crime de concussão. Então, respira aí, 10 segundos. Crime de concussão. Então, na nossa ementa, pessoal, o crime de concussão é o segundo delito praticado por funcionário público contra a administração que nós estudamos no nosso curso. Percebam que partimos do artigo 312 para o artigo 316, tá? Mais uma vez, como eu lá no início do nosso curso eu falei, né? O tempo é curto, nós não temos condições temporais de trabalhar todos os tipos. Consequentemente, nós vamos aí fazendo a eleição dos principais. E a partir do estudo desses principais, aplicamos o raciocínio aos demais, tá? Então, para a gente seguir para a concussão, eu só queria arrematar com você o seguinte: aquilo que nós aprendemos em relação ao peculato do artigo 312, né, e suas 4 modalidades, elas podem ser aplicadas também o conhecimento em relação aos artigos 313, 313A, 14, 15, tá certo? Maravilha. Crime de concussão. Noções introdutórias. Aqui, pessoal, tem uma característica interessante, tá? E é única, né? Eu digo assim, nessa estrutura dos crimes contra a administração pública. O 316, na verdade, ele vai apresentar para a gente, enquanto caput, o crime de concussão. E enquanto parágrafos 1º e 2º, o crime de excesso de exação. Olha que coisa maluca aí que o nosso legislador nos apresentou. Eu tenho 2 crimes que são totalmente distintos, não tem nada a ver um com o outro, tá certo? Essa é a verdade, mas ambos estão o quê? Dispostos como se fossem figuras circunstanciadas, né? Ou melhor, dispostos de forma que um é uma figura principal e as outras são figuras circunstanciadas, valores agregados. Na prática, isso não ocorre, tá certo? Então, na nossa aula do crime de concussão, nós vamos estudar o artigo 316, caput.
Depois, numa próxima aula, nós passaremos ao estudo do crime de excesso de exação, que vem no artigo 316, parágrafos 1º e 2º, tá bom? Então, feita essa ressalva, mais um ponto que eu gostaria de destacar a você aí. O nosso artigo 316, a figura, o desenho, ele é uma figura, né, enquanto preceito primário, é uma figura originária do Código, tá bom? Figura simples. E tivemos aí uma recente alteração, tá? Com o pacote anticrime do ex-ministro, né, Sérgio Moro, desculpa, em relação à pena, tá certo? Antigamente, pessoal, até 2019, a pena do crime de concussão era de 2 a 8. Hoje, a pena, como nós veremos a seguir aí, é de 2 a 12 anos, tá certo? Foi somente essa alteração do preceito secundário da norma. Só a pena, a estrutura do tipo continua a mesma, tá certo? E, assim, essa alteração, ela ocorreu justamente para equiparar, digamos assim, em relação à pena, né? O crime de concussão com o crime de peculato, né? O crime de peculato é de 2 a 12. Aí vinha, até 2019, o crime de concussão de 2 a 8. Né? Então o Moro falou assim, olha, tá errado isso. O crime de concussão é tão grave quanto o peculato, então a pena tem que ser a mesma, tem que ser de 2 a 12. Tá certo? E a questão aí de uma concepção prévia, tá? Guarde essa palavrinha que está grifada aqui no meio, ó, obriga. Ou, né, guarde a conduta obrigar, tá certo? Esta é uma palavra, pessoal, essa é uma concepção, é um ideal, né, esta obrigação fundamental no entendimento do crime de concussão. Na verdade, eu construí aqui essa lozinha para você justamente para destacar esta palavra obrigar, tá certo? Como está aí, né? A concussão é um crime praticado pelo funcionário que, valendo-se de sua condição, obriga a vítima a lhe entregar uma vantagem da qual ele não tinha direito perante a lei. Essa palavrinha, obrigação, obrigar, né? O funcionário público obriga, ela é fundamental, e daqui a pouco nós vamos falar sobre isso, ela é fundamental para que possamos construir a distinção do crime de concussão com o crime de corrupção passiva, tá certo? Maravilha. Então, seguindo aí, figura simples. Olha aí, maravilha de figura. Artigo 316, caput do nosso Código Penal. Exigir, para si ou para outra, direta ou indiretamente, ainda que fora da função antes de assumi-la. Essa é uma informação importante, tá, pessoal? Ainda que fora da função antes de assumi-la. Aí, vamos continuar a leitura. Ó. Mas, em razão dela, vantagem indevida. Pena reclusão de 2 a 12 anos e multa. Maravilha? Qual é o bem jurídico protegido no nosso crime de concussão? O raciocínio, pessoal, ele é muito próximo daquilo que nós vimos em relação ao peculato. Por que não é idêntico? Tá? Eu falo que é muito próximo e não idêntico pelo seguinte, não há que se falar em patrimônio aqui. Agora, a moralidade que nós vimos lá no peculato, esta é a figura protegida pelo crime de concussão. A nossa ministra Maria Tereza de Assis Moura, ela de forma lapidar, diga-se de passagem, ela no julgado, né, do habeas corpus 117.514 de São Paulo em 2011, ela nos deu uma aula, nos apresentou uma aula sobre o bem jurídico protegido no crime de concussão. Partindo daquela ideia de moralidade, como você pode colocar no segundo, pode ver aí no segundo ponto, ela destacou ainda o prestígio da administração pública e a probidade administrativa como bens jurídicos protegidos, né? Se me permitam, ouso dizer a vocês o seguinte, que a raiz, enquanto bem jurídico protegido no crime de concussão, é a moralidade. A moralidade administrativa, né, ela, na sua essência, no seu corpo, na sua formação, ela está eivada justamente do prestígio administrativo, porque todo aquele funcionário público que age com moralidade preserva o prestígio da administração pública. Todo aquele funcionário público que age com moralidade assegura a probidade administrativa na sua conduta, tá certo?
Então, mais uma vez, a moralidade é o principal, mas como bem destacou aí a nossa ministra Maria Tereza de Assis Moura, prestígio e probidade, enquanto reflexos da moralidade, também podem ser encarados e apontados como bens jurídicos protegidos. O prestígio da administração e a probidade administrativa na conduta, nas ações da administração pública, tá certo? É lógico, pessoal, que neste caso aqui, especificamente neste caso, como a concussão, e daqui a pouco a gente vai entender isso daí, né? Como a concussão leva em consideração um bem particular que está sob a posse do agente particular e não um bem particular que está sob a posse da administração pública, o terceiro, que é lesado, que sofre a exigência, que é obrigado a entregar o bem, também pode ser considerado vítima do crime de concussão, mas de forma indireta, de forma mediata, tá certo? Isso daí, assim, até destacando para vocês, antes de seguir, né, uma coisa interessante. Lá no crime de peculato, falando na questão de patrimônio, o patrimônio protegido lá é o patrimônio da administração, o público, ou o patrimônio particular, mas que está afeto à administração. Agora, quando a gente vem para estudar a concussão é um crime contra a administração pública. Então, enquanto bem jurídico protegido, o que, que é? Prestígio, moralidade, probidade. Aí, né, a doutrina acrescenta, nos ensina que indiretamente, como a exigência vai recair sobre, né, uma vantagem dada pelo particular e essa vantagem está no seu poder, não está no poder da administração, então esse terceiro também que é lesionado no seu patrimônio ou que é lesionado na sua liberdade, tá? Também poderá ser vítima do crime em estudo, tá? E daqui a pouquinho você vai entender o porquê que eu estou falando de liberdade aqui enquanto bem jurídico indiretamente protegido, tá? E não só o patrimônio. Maravilha? Daqui a pouco você vai entender isso daí. Objeto material do crime em estudo. Aqui tem uma coisa interessante, o objeto material, né? A vantagem indevida. Vantagem indevida. Esta é justamente a representação do objeto material do crime em estudo. É sob esta vantagem indevida que o crime em estudo apresenta sua concretude. Tá bom? E o que nos resta agora é saber o que, que é. Qual é o significado da palavra vantagem? Eu devo entender a vantagem simplesmente como aquela econômica ou eu posso entender essa vantagem como econômica, política, sexual ou de qualquer outra natureza? Qual é o entendimento que a doutrina e a jurisprudência apontam de forma majoritária para este caso? Tá? A resposta, pessoal, né, como eu já na própria pergunta eu já induzi você a pensar, apresentei dois posicionamentos. Esse primeiro é o minoritário, diga-se de passagem, tá? Através deste primeiro posicionamento, alguns doutrinadores defendem que a expressão vantagem, embora não haja previsão expressa na letra da lei de ser exclusivamente econômica ou patrimonial, ela deve ser entendida como exclusivamente econômica e patrimonial. Segundo esses doutrinadores, esta concepção ela se encontra implicitamente prevista no tipo. Mais precisamente no elemento normativo denominado vantagem. Então, sempre que se lê a vantagem, implicitamente se lê uma vantagem econômica, implicitamente se lê uma vantagem patrimonial. Mas, por outro lado, posicionamentos diversos e, consequentemente, majoritário também, tá? Doutrina e jurisprudência, entendem que, como a lei, como o 306 não fez esta limitação, expressamente dizendo da necessidade dessa vantagem ser especificamente econômica e patrimonial, poderá ela ser considerada também, ela pode ser patrimonial, mas também como uma vantagem de natureza sexual, uma vantagem de natureza política, uma vantagem de natureza pessoal, entre outras, tá certo? E aí, como eu destaquei a você, professor, existe um posicionamento que prevalece neste caso? Perfeitamente. É este segundo posicionamento.
aproveito, né, pessoal, para voltar contigo, né, naquela, naquele slide que a gente fala da questão do bem jurídico protegido, né? Olha aqui, enquanto o terceiro pode ser atingido o quê? O patrimônio e a liberdade. Por que nós falamos em liberdade? Justamente porque às vezes, a vantagem, que não precisa ser necessariamente econômica, pode ser uma vantagem de natureza pessoal. Então, se for uma vantagem de natureza pessoal, levando em consideração o posicionamento que prevalece, tá? Que é esse aqui, o posicionamento que prevalece, nós temos o que, enquanto bem jurídico protegido? A liberdade individual do cidadão, tá bom? Então tá entendido aí, tá, né, feita a conjugação aí deste segundo posicionamento com aquela ideia de bem jurídico indiretamente protegido enquanto liberdade no crime de concussão. Maravilha? Vamos seguir aí. É muita informação por um dia só, não? A cabecinha já deve estar aí pirando. Vamos lá, vamos seguir aí. Bom, nós vimos o significado da vantagem. E qual é o significado da expressão indevida? É aquilo que é imoral, né? A palavra indevida, pessoal, neste caso, ela deve ser encarada, ela deve ser tomada como contrária à lei. E aí, né, lógico que a imoralidade, em alguns casos, ela é contrária à lei, mas existem também alguns casos onde a imoralidade é de acordo com a lei, tá certo? O que eu quero dizer a você é o seguinte: não confunda imoralidade com contrariedade à lei. A palavra indevida não deve ser entendida como imoralidade, mas a palavra indevida deve ser entendida como contrário à lei, mesmo que essa lei seja imoral ou moral, tá bom? Maravilha? Perguntinha básica de prova: e se a vantagem exigida pelo agente for devida? Nós vimos que ela é indevida. Indevida é contrária à lei. Mas e se for de acordo com a lei? Como nós encaramos este caso aí, né? Afinal de contas, o funcionário está exigindo de um terceiro uma vantagem que a lei manda ele assim fazer. Neste caso, pessoal, podemos, tá? Eu estou colocando o balãozinho aí, eu coloquei neste caso, teremos o crime de abuso de autoridade, mas na verdade, eu quero destacar para você o seguinte: neste caso, nós podemos, eu vou até corrigir depois isso. Neste caso, nós podemos ter o crime de abuso de autoridade. Por que eu estou falando podemos? Porque é o seguinte, pessoal. Não é porque houve a exigência por parte do funcionário público de uma vantagem devida que necessariamente eu tenho um crime de abuso de autoridade. Se o funcionário público, ouso dizer, se o funcionário público ele realizou essa exigência daquilo que era devido, nos limites legais, nos limites daquilo que a lei permite, ele não praticou abuso de autoridade. Então, o abuso estará presente quando o funcionário público ele exige aquilo que é devido, aquela vantagem que é devida, em desconformidade com a lei. Por exemplo, privando o cidadão de sua liberdade. O cidadão está devendo o imposto. Você vai lá e passa a obrigar o cidadão a pagar o imposto. Só que para isso você priva ele da liberdade. Priva ele da possibilidade de locomoção. Neste caso, eu não posso falar em concussão, porque a exigência está sendo feita sobre aquilo que é devido. Mas eu posso falar perfeitamente no crime de abuso de autoridade, porque o agente, para cobrar o pagamento, para exigir o pagamento, em momento algum poderia usar como meio a privação da liberdade, porque a lei não lhe dá esse direito, tá certo? Maravilha? Seguindo aí para o núcleo do tipo. Aqui é um ponto alto do estudo, tá certo? Aqui é um ponto alto do nosso estudo aí. Verbo exigir. Qual é o significado deste bendito verbo exigir para o crime de concussão do artigo 316? O entendimento aqui, pessoal, é expressado através de uma ordem, de uma imposição, de uma maneira de intimidar a nossa vítima. Esta é a verdade. O cidadão, funcionário público que pratica a concussão, quando ele exige
para si ou para outrem, né, a vantagem indevida, ele o faz de forma a não dar qualquer possibilidade da vítima, né, da vítima indireta, do particular, de escolher em cumprir ou não aquela exigência. Né? Como nós veremos a seguir aí, há implicitamente uma ameaça contra o terceiro, tá certo? Vamos dar uma olhada aí, ó. A característica implícita do núcleo, né? A imposição ou intimidação em razão de sua função, né? É o que eu estava acabando de dizer a você. Quando o funcionário público exige, ele não dá a possibilidade do terceiro particular escolher fazer ou não. Ele fala assim, ó, ou você faz ou você sofrerá as consequências da minha profissão. Imagine você aí, né, para fixar um exemplo, tá? Imagine você que o funcionário responsável pela fiscalização de obras da prefeitura, na sua atuação, ele acaba verificando a existência de irregularidades junto a uma determinada obra. Então ele chega para o proprietário do imóvel e diz o seguinte: olha, eu quero que você me entregue R$ 5.000, caso contrário, eu vou aplicar a multa a você. Esse cenário representa muito bem o crime de concussão. Por quê? O funcionário público, quando ele verbalizou o desejo de receber R$ 5.000, ele não deu opção ao particular de entregar ou não. Né? Não foi um mero pedido. Ele chegou para o particular e falou assim, ó, ou você me entrega, ou você vai sofrer as consequências da minha atuação. Qual é a atuação dele segundo a lei? Impor a multa a quem constrói fora das normas legais. Então, o mal, a intimidação apresentada pelo funcionário público está justamente na possibilidade de aplicar a multa. Tá certo? Esta é a representatividade da intimação, da intimidação. A consequente, né, possibilidade de aplicação de um mal relacionado à função exercida pelo funcionário público. A função dele é aplicar multa. Se não me entregar o dinheiro, eu vou te aplicar a multa. Se me entregar o dinheiro, aí eu não te aplico a multa. Olha que coisa interessante, não? Até a perguntinha, né? A gente começar a, digamos, dividir, diferenciar o crime de concussão de outros crimes. A pergunta diz o seguinte, ó, a conduta deverá ser acompanhada de violência ou fazendo de outra forma, né? O verbo exigir, previsto lá no caput do artigo 316, exige que a conduta do funcionário público seja praticada mediante violência? E a resposta, pessoal, é negativa neste caso, tá? Por quê? O verbo exigir não pode ser interpretado como prática de violência, em momento algum. Se ele praticar a violência, se houver violência lá no momento de exigir o pagamento da propina, o funcionário público não pratica crime de concussão. Ele pratica crime de extorsão do artigo 158, tá certo? Mesmo sendo funcionário público e mesmo estando no exercício da função. Mas por que ele pratica extorsão e não concussão? Porque neste caso, pessoal, não houve uma mera intimidação. Não houve uma mera exigência. Houve sim a conduta de constranger mediante violência. Não há uma mera exigência, mas sim um constrangimento mediante violência, tá certo? Maravilha. Explorar alguns pontos, né, algumas distinções, tá bom? Aqui, pessoal, antes da gente seguir, né, eu só gostaria de destacar a você o seguinte. Nós não estudamos ainda, por exemplo, o crime de corrupção passiva, tá certo? Que é a primeira distinção que nós vamos fazer aqui. Entretanto, eu tomo a liberdade para começar a construir com você já essa distinção, tá? O que eu quero que você tenha em mente é o seguinte: a gente vai começar a construir essa distinção agora. E nós vamos terminar de construir essa distinção quando a gente passar a estudar o crime de corrupção passiva, que é o crime na sequência, que é o crime sequencial aí à concussão, tá bom? Então, voltando aqui à distinção,
A distinção, pessoal, do crime de concussão para o crime de corrupção passiva está justamente no entendimento do núcleo. E olha como está no balãozinho aí, ó. O balãozinho superior à tua esquerda. Concussão, exigir, o verbo exigir, que entende-se como uma intimidação por parte do agente público em virtude da posição pública que ele ocupa, né? Então, se ele é fiscal e responsável por multar, eu vou intimidar o cidadão. Se você não me der o dinheiro, eu vou te multar. Agora, quando eu passo para o crime de corrupção passiva, o verbo que é relacionado, tá? É o verbo solicitar. O que significa dizer? Não há uma intimidação e simplesmente um mero pedido. Então, o funcionário público, né, responsável pela fiscalização e aplicação da lei, ele chega para o agente que está fora das regras de construção e fala assim, ó, ô meu amigo, fica tranquilo, não vou te multar, tá? Fique em paz. Olha, mas se você puder me ajudar com alguma coisa, tá? Mesmo que você não puder, eu não vou te multar. Mas, poxa, se você puder contribuir, você sabe como que é, né? A vida tá difícil. Eu tô com um filho na faculdade, estou precisando pagar a faculdade. Então, se você puder me ajudar, eu te agradeço. Percebam, pessoal, que nesta minha representação, né, você não sentiu uma intimidação nas palavras, mas um mero pedido, como se fosse uma cordialidade por parte do particular em face do funcionário público, tá certo? E aí, então, a gente passando, né, aos balãozinhos de cor amarela aí, né? O Kleber Masson coloca na concussão ameaça, imposição, intimidação. Na corrupção passiva, um pedido. No mesmo sentido, nosso ministro Sepúlveda pertence junto ao habeas corpus 89.686, tá certo? Mais uma distinção aí, em relação ao crime de concussão e os crimes de extorsão, né? O crime de extorsão, a grave ameaça proposta pelo agente, tá? A extorsão de uma forma geral. Nós vimos já essa distinção, mas eu gostaria só de corroborar com você aqui esse ideal. Na concussão, a intimidação ela vem necessariamente relacionada à atuação do funcionário público. A intimidação está relacionada à função que o funcionário público exerce. Então, olha, se você não me der o dinheiro, eu vou te multar. Se você não me der o valor, eu não vou extrair para você aí, né? Expedir para você o alvará. Agora, quando a gente fala na extorsão, não há uma mera intimidação relacionada ao cargo. Há, na verdade, aí uma ameaça, falando na questão da grave ameaça e não mais na violência, né? Mas há uma grave ameaça que não tem qualquer tipo de ligação com a função pública exercida pelo funcionário público. Imagine você que o funcionário público vire para o particular e diga assim para ele, tá? Olha, ou você me dá o dinheiro ou então eu te mato. Pergunta a você, existe alguma norma que permite que o funcionário público venha a matar uma outra pessoa? Professor, tem legítima defesa, dá. Aí é uma excludente de licitude. Mas eu pergunto, me digo o seguinte, tirando esta questão da atuação em legítima defesa, tá? Então vamos excluir essa questão da legítima defesa. Existe alguma norma que permite, por exemplo, que o funcionário público mate uma pessoa porque ela deixou de pagar um imposto? Ou porque ela está pedindo a expedição de um alvará de construção? Não existe norma parecida, tá? Então, consequentemente, quando a grave ameaça não estiver relacionada à função exercida pelo funcionário público, o crime será o de extorsão e não o crime de concussão, tá certo? E aí, pessoal, com o slide do sujeito ativo do crime, eu peço licença a vocês, tá? Paramos por aqui. Próxima aula, damos continuidade ao estudo do crime de concussão a partir do seu sujeito ativo, tá ok? Bom fim de semana a vocês e fiquem com Deus e não se esqueçam, usando máscara, tá?